Oi, gente! Ficou pronto mais um vídeo da nossa série com os profissionais que são responsáveis pelos cuidados com os idosos com alguma incapacidade. Hoje a gente vai conversar com a fonoaudióloga Elis Pedra, que vem trazer pra gente, além de muita informação, algumas dicas pra gente se cuidar e se prevenir e evitar de ter problemas futuros. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Olá! Hoje a gente vai partir para a segunda entrevista com um dos profissionais responsáveis pelos cuidados com os idosos com alguma incapacidade. E entre esses profissionais está o fonoaudiólogo. E hoje eu trouxe a Elis Pedra, ela participou também dos cuidados com meu pai, e por isso eu trouxe ela aqui hoje representando a classe. E para a gente compartilhar um pouquinho de informações e orientações a respeito, né, que envolvem esse cuidado. Elis, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É muito bom a gente conseguir levar esse tipo de informação para as pessoas que precisam tanto, né? E eu gostaria que você se apresentasse para a gente agora. Ok, obrigada, Denise, pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Eu te conheci numa época, né, que seu pai necessitava de muitos cuidados e, e foi uma época assim que eu aprendi muito com ele também, né? E com vocês também, familiares e tudo, a dedicação que vocês tiveram com seu pai naquele momento tão difícil, né? Mas eu sou Elisângela Pedra, mais conhecida como Elis Pedra. Sou fonoaudióloga formada pelo FMG e pós-graduada também pelo FMG. Eu sou especialista em saúde do idoso e atuo também em um hospital de reabilitação, onde tem muitos idosos, né? São idosos pós-AVC, idosos também com demência. E eu também tenho muitos pacientes também fora do hospital também, né, onde eu auxilio nessas questões quanto segurança da deglutição, que é o que mais se chama o fonoaudiólogo, apesar que o fonoaudiólogo não só atua nessa parte de deglutição, mas também outras atuações que eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa entrevista. E atualmente também faço uma outra pós-graduação em voz também, atualmente, vou mexer com voz, com cantor de alta performance também. É uma outra área também que a Fono está atuando bastante agora. Legal, interessante que a gente, quando ouve falar desse profissional, né, do fonoaudiólogo, a gente leva muito só para a voz, mas envolve tanto. Justamente. A abrangência da profissão é muito grande, né, Elis? Muito grande, verdade. Muito grande, muito importante, principalmente nessa relação com os idosos que precisam tanto nesse momento, né? Fiz um roteiro aqui de perguntas e vou te fazendo, mas assim, só para dar uma direcionada mesmo, se tiver alguma coisa a concluir ou que eu não tenha perguntado, aí você fica à vontade, tá? Ok. Vamos começar pelo seguinte: quais as necessidades que os idosos, em geral, podem vir a apresentar, independente de ter alguma incapacidade ou não, que eles necessitem da intervenção de um fonoaudiólogo? O próprio envelhecimento, né, ele traz para a gente algumas perdas, né? Isso já é inerente realmente do envelhecimento, né? A musculatura fica mais fraca, pode alterar a voz, pode alterar a audição, pode alterar a comunicação e também a deglutição, mesmo as pessoas que têm aquele envelhecimento bem sucedido, né? São, como a gente chama, dos idosos robustos, são idosos saudáveis, que mesmo sendo saudáveis, devido ao envelhecimento mesmo, né, o envelhecimento das células, acarreta, sim, alguns problemas onde o fonoaudiólogo pode atuar, sim, e traz grandes benefícios, né? Agora, os outros idosos, né, que são os idosos mais frágeis, aqueles idosos que têm a incapacidade funcional, né? O fonoaudiólogo atua grandemente nessas pacientes, que são os idosos frágeis, são idosos que já têm uma dificuldade na deglutição, que têm gastos,
que têm dificuldade para alimentar, que não conseguem se comunicar de forma assertiva. Então, o fonoaudiólogo atua muito nessas áreas. A gente atua tanto nos idosos robustos quanto nos idosos frágeis. Nos idosos robustos, no caso da prevenção, né? Isso, a gente atua também não só na prevenção, porque alguns idosos têm alterações vocais, né, que a gente chama das presbifonia, presbiacusia, que é a dificuldade para ouvir, aquela perda da audição. A gente atua com aparelhos, né, adaptações de aparelhos. A presbifonia, aquela alteração de voz, o idoso fica mais rouco, fica com a voz mais anasalada. Então, tem exercícios específicos para isso. E também aquela dificuldade na deglutição, por causa da própria fraqueza muscular. Né? Então, a gente entra com o quê? Com exercícios e orientações, que também é muito importante. Né? A gente saber identificar aqueles sinais que podem estar fazendo com que o idoso ele pode ter um agravo. Então, esse olhar mais crítico, né, esse olhar mais cuidadoso que, né, nós podemos ter, pode prevenir grandes problemas futuros. Pois é, e essa é exatamente a outra pergunta que eu ia te fazer. Quais são esses sinais que o idoso com alguma doença limitante pode vir a apresentar que necessita da intervenção de um fonoaudiólogo? O que a gente pode pensar nesse sentido? O idoso, a partir do momento que ele começa a ter dificuldades na deglutição, o alimento fica parado na boca, ou começa a ter aqueles pigarros, tosse, demora muito para deglutir o alimento, né? Às vezes você coloca um sólido na boca, ele não consegue ter aquela mastigação eficiente, engasga muito com a água, né? Isso é muito comum, que a gente vai ter que até entrar com espessante, mas são sinais assim que os idosos estão mostrando para a gente que a deglutição não está legal. Então precisa de uma atuação fonoaudiológica também. Ou aquele idoso que fica muito, a gente saindo um pouco da deglutição, aquele idoso que fica muito mais no quarto, não quer interagir mais com as visitas, não quer conversar com os amigos. Por quê? Às vezes não está escutando o que a gente está falando com eles. Então, o que eles preferem? Eu vou ficar aqui no meu quarto. Eu não vou querer, porque eu não estou escutando mesmo o que eles estão falando comigo, então prefere ficar onde? Isolado socialmente. Isso pode levar ao quê? A uma depressão, não quer conviver com os filhos, porque não consegue se comunicar mais da forma que comunicava antes, né? Então, não é somente a deglutição. Tem outros aspectos comunicativos também, que é muito importante para o idoso. O idoso começa a se isolar, porque ele não está ouvindo. Né? Já é um sinal. Ele não está ouvindo, né? Ele não está conseguindo se comunicar da forma que ele comunicava antes. Então, ele acha melhor se isolar, e isso vai levando normalmente a depressões, né? A tristeza profunda, e isso atrapalha muito na saúde do idoso. Elis, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Deixa eu seguir o meu roteiro. Quais são as doenças mais comuns que, quando acometem os idosos, é necessária a participação de um fonoaudiólogo no tratamento? Normalmente, os idosos mais fragilizados, né, que já apresentam aquela incapacidade funcional, realmente precisa da atuação do fonoaudiólogo mais de perto. Né, que esses pacientes que apresentam essas síndromes geriátricas, né, que é a incontinência urinária, a incapacidade cognitiva, a incapacidade comunicativa, a iatrogenia, tem idosos que tomam muito remédio, tem muita prescrição de remédio, e às vezes esses medicamentos às vezes nem são tão necessários, né, e atrapalha muito, o idoso fica mais pouco comunicativo, dorme mais, né? Então, a gente precisa ficar muito atenta a essas síndromes geriátricas, que levam realmente à incapacidade funcional. A atuação do fonoaudiólogo nesses idosos é fundamental, né? Pacientes com demência de Parkinson,
demência de Alzheimer e outras demências, tem demência vascular, pacientes que sofreram um AVC, que sofreram traumatismo crânioencefálico. Então, a atuação do fonoaudiólogo nesses pacientes é fundamental. Mas também o fonoaudiólogo atua nos idosos robustos. Foi o que eu falei. Idosos robustos também têm problema vocal, têm problema de audição e podem vir a ter também problema de deglutição. Então, se o fonoaudiólogo atuar nesses idosos, né, com os exercícios de voz, exercício de motricidade orofacial para fortalecer a língua, fortalecer lábio, exercícios também de estimulação auditiva, né, são idosos robustos, mas devido ao envelhecimento realmente, né, é natural do envelhecimento. Então, a gente também atua com os idosos robustos também, com bastante exercício, prevenção, e eles gostam muito, porque melhora muito, né? Os idosos agora são muito vaidosos, né? Então, assim, eles querem saber se comunicar bem. Eles não procuram o fonoaudiólogo somente, eu estou com problema de deglutição. Não, eu quero falar bem, eu quero saber gravar uma live, eu quero falar, né? Então, assim, eles querem falar bem, eu quero ter uma voz bonita. Então, não procura o fonoaudiólogo só na dor, não. Procura também quando quer ficar bem no vídeo. Agora eles são muito antenados, né? Então, eu tenho fonoaudiólogo que eu tenho pacientes meus que me procuraram porque quer gravar programas do YouTube. Então, a gente está fazendo treino de comunicação com eles. Olha que interessante. Então, assim, é muito interessante. Querem cuidar da voz, querem saber se comunicar bem, né? Querem ter aquela comunicação assertiva, porque agora eles estão no meio, né, da internet, gravando vídeos, gravando stories, né? Então, não é só idoso frágil, não. Os idosos robustos também gostam muito do fonoaudiólogo também. Nossa, muito interessante essa informação. E certamente, se vierem a ter alguma doença debilitante, né? Alguma incapacidade, vão reagir de forma muito melhor, né? Muito melhor, com certeza. Por ter esse acompanhamento, né? Com exercícios, cuidando da voz, exercícios faciais, exercícios oromiofuncionais, isso vai refletir lá na frente, com certeza. Interessante. Você tem alguma coisa para falar para a gente sobre a interferência, o uso da música, do canto nessa tratamento do fonoaudiólogo? Eu estou fazendo agora essa pós em canto, né, voz artística, porque eu sempre reabilitei meus pacientes com música, sempre. A música traz alegria, com a música eu posso fazer exercícios, né? A música traz sentimentos bons, né? Pacientes que precisam de reabilitação cognitiva, a gente leva a música, isso traz emoções, traz sentimentos bons. Então, eu hoje, né, estou nas duas áreas, tanto dos idosos, agora com cantores, mas as duas atuações, sabe, juntas, trazem o meu atendimento muito melhor. Trazer a música para o idoso, né? A alegria que eles têm de cantar, de ter uma voz boa, participativa, né? A música, para mim, é tudo. Eu gosto muito de atuar com música com os meus idosos e eu tenho ótimos resultados. Legal. Ótimos resultados. Legal, porque o interessante é que o próprio cuidador e familiar pode partir para esse lado, né? Então, que traz uma atividade recreativa para o idoso, ainda está fazendo um trabalho de prevenção, né? Muito Justamente. Muito Justamente. Interessante. Porque por meio da música você consegue fazer alguns exercícios, né? Os exercícios, às vezes, se você fazer se você fizer de forma repetitiva, o idoso, às vezes, não vai gostar de fazer. Mas se você trazer a música para esse contexto de forma lúdica, né, em grupos, eu acho que o idoso vai gostar muito, né, e vai responder de forma muito melhor. Muito interessante, principalmente quando a gente fala sobre o pessoal do Alzheimer, né, os idosos com Alzheimer, porque eles não têm essa perda de memória da música. Justamente. Muito interessante saber disso e da importância que a música pode ter.
Elis, do ponto de vista da fonoaudiologia, é o que você mais observa como erro de quem cuida, de quem está cuidando, de cuidador, de familiar, do acompanhante? O que você observa de mais, que a gente faz de mais errado? O que eu mais observo e que prejudica bastante o idoso, que leva o idoso à hospitalização, realmente é a pneumonia aspirativa. Infelizmente, os idosos, eles internam ainda muito por causa da pneumonia aspirativa. E às vezes são cuidados simples, né, que você tem no dia a dia, que pode prevenir muito, né, essa dificuldade na alimentação, né, que pode levar a essa pneumonia aspirativa. São os cuidados na hora de você ofertar comida, o alimento para o idoso. Nunca ofertar com ele deitado. Sempre 90 graus. Se ele não conseguir ficar assentado 90 graus, levantar a cabeceira da cama. Pode colocar um travesseiro atrás. Ele sempre tem que ficar com a cabeça retinha. O idoso, ele precisa estar bem acordado, bem alerta. Não adianta a gente colocar uma comida, uma colher, depois coloca outra, depois coloca outra. Aquela velocidade que o idoso não consegue nem deglutir a primeira colherada, o cuidador familiar já lá vai e coloca outra colherada também. Isso vai acumulando alimentos, né? E o idoso é difícil para deglutir, né? Então a gente precisa ter esse controle do ritmo, esse controle do volume que a gente está colocando na boca desse paciente. Às vezes também distratores. A gente vai ofertar o alimento para o idoso com a televisão ligada, com o rádio ligado, conversando, né? O idoso precisa se concentrar para se alimentar, né? Que às vezes não é uma tarefa tão fácil igual era antes. Então, tem que ter um ambiente tranquilo, você tem que controlar o volume de alimento colocado na boca, a velocidade, atentar ao posicionamento, atentar ao estado de alerta. Outra coisa importantíssima, manter o idoso pelo menos 30 minutos assentadinho antes de deitar o idoso, né, depois da alimentação. Por quê? Pelo risco do refluxo. O idoso pode vomitar e depois pode aspirar esse vômito, que é uma coisa muito séria, que leva o idoso à hospitalização. Outra coisa importantíssima, a higiene oral. Uhum. Higiene oral, gente, eu falo, boca limpa é dignidade. O idoso precisa de manter essa higiene oral efetiva. Mesmo esses idosos que não comam mais, né, que já estão com alguma via de alimentação, ou uma sonda, ou uma gastrostomia, o paciente não está comendo pela boca, mas ele precisa ter higiene oral. Precisa limpar a boca, ele precisa ter a saliva nessa boca limpa, para ele deglutir essa saliva limpa. Por quê? Mesmo o paciente que não come pela boca, ele pode ter pneumonia aspirativa, por causa da saliva suja, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. A forma de oferta do alimento, a higiene oral, além da estimulação cognitiva sempre. O idoso precisa ser estimulado. Não adianta deixar o idoso quietinho no cantinho dele, sem nada para fazer. A gente precisa estimular esse idoso. E tem muitas estratégias que a gente... Coisas simples, coisas fáceis, são jogos, música, como eu já falei, né? Conversar por meio de fotos, fazer álbuns de recordação do familiar, né? Para ele ver a filha, ver a esposa. Então, assim, ir conversando com ele, isso é muito bom para o idoso, né? As estimulações cognitivas. Acho que eu falei tudo. É interessante você falar isso, porque uma das outras coisas que cabe a gente observar é a respeito das próteses que eles usam, né? Justamente. Né? Você tem a falar prótese a respeito disso. Prótese mal adaptada, né? Você precisa tirar essa prótese, você precisa limpar essa prótese, né? Se o idoso está com essa prótese mal adaptada, precisa de uma avaliação, né, de um especialista. Às vezes a gente consegue utilizar alguns produtos para fixar essa prótese melhor,
né? Porque o idoso vai perdendo, né? Tem aquela perda óssea. E às vezes a prótese fica meio sambando lá dentro mesmo. Isso prejudica na hora da mastigação, né? Pode fazer ele até engasgar com algum alimento sólido por causa dessa prótese mal adaptada. Então, se a prótese está mal adaptada, levar para um profissional, né, para fazer essa avaliação e não esquecer de sempre retirar essa prótese, fazer a higiene dessa prótese e recolocar novamente, né? Porque a gente vê muita prótese muito suja, prótese, né, sem cuidado nenhum, e isso para o idoso é muito ruim. Aí você falou em refluxo, aproveitando esse gancho aí do refluxo, qual orientação você tem a respeito de posição para ideal para dormir, ou essas coisas, para o idoso que já apresenta esse quadro de refluxo? Além de evitar, né, alimentos, né, como café, esses alimentos muito ácidos, não comer, não fazer a alimentação, a última refeição muito tarde, tentar fazer um jantar mais cedo, para ele poder fazer essa digestão, deixar ele 30 minutos antes de deitar, para ele fazer essa digestão. E na hora de deitar esse idoso, ele vai dormir, deixar essa cabeceira no mínimo a 30 graus. Colocar, às vezes, dois travesseiros de forma que fique confortável, mas nunca deixar esse idoso com a cabeceira a 0 graus. Isso nunca. Pelo menos a 30 graus. Coloca dois travesseiros para ele ficar mais confortável. Mas nunca a 0 graus. Entendi. O fonoaudiólogo também que avalia o momento que é importante entrar com o uso de sonda para alimentar o idoso? Isso é uma decisão multiprofissional, né? O fonoaudiólogo, ele faz realmente a avaliação da deglutição, do processo da deglutição, como está. O nutricionista entra na equipe também para avaliar as condições nutricionais, né? Se o que o paciente está comendo está sendo suficiente para nutrir, o líquido está sendo suficiente para hidratar. Tem alguns idosos que usam espessante. O espessante acaba hidratando menos, né? Então, está sendo suficiente. O médico também, né, vai discutir com essa equipe, realmente vale a pena passar uma sonda nesse idoso? É um processo invasivo, né? Você passar uma sonda, você fazer uma gastrostomia. Então, tem idosos que realmente não tem indicação. A gente tenta manter essa via oral por mais tempo possível, né? Entra com suplementação, o nutricionista entra com suplementação para a gente tentar não invadir esse paciente com uma sonda, porque vai deixar o idoso mais agitado. Esse idoso, às vezes, vai precisar ser contido, porque vai ficar querendo arrancar a sonda. Então, assim, tem que ser uma decisão realmente multiprofissional, juntamente com a família. Se realmente, será que vale a pena passar uma sonda nesse idoso? Será realmente que ele vai ter ganhos com isso? Então, a gente junta a equipe multiprofissional, conversa com a família, aí é uma decisão em conjunto, realmente, da necessidade de passar realmente essa sonda. Mas tem casos e casos, né? Tem idosos que sofreram AVC e não vão conseguir se alimentar no momento. Então, ele vai ter que entrar no processo de reabilitação da deglutição. Aí passa-se a sonda, né, para a gente tentar reabilitar. Mas os pacientes no processo de demência de Parkinson, demência de Alzheimer e outras demências que existem, sempre a gente vai pesar. Vai valer a pena passar essa sonda? Vamos tentar manter essa via oral, nem que seja volumes menores? Vamos entrar com suplementação? Então, essa é uma decisão conjunta. Uhum. Eu lembro que você, quando foi atender meu pai, você fez uma avaliação antes, né, de esse tratamento com você. O que você observa durante essa avaliação? Eu observo toda a dinâmica da deglutição, desde a fase preparatória, aquela fase antecipatória, do desejo do paciente de comer,
a estrutura, né, de força de língua, mobilidade de língua, de bochecha, se ele consegue preparar aquele alimento na boca, se ele tem, né, o ato motor da deglutição, se ele consegue fazer com que esse alimento desça para a faringe de forma segura, se ele não engasgou, se não ficou alimento parado aqui, né, porque às vezes ele engole, mas fica aqui um pouquinho parado, ele fica... Está conseguindo proteger o pulmão? Né? Esse alimento está indo para o lugar que tem que ir mesmo? Né? Ele está conseguindo proteger o pulmão dele para a comida não descer para o lugar errado? Então, vem toda essa avaliação da dinâmica da deglutição. Tanto essa parte funcional e estrutural, quanto a avaliação funcional realmente com o alimento. Né? Então, eu vou avaliar com pastoso, vou avaliar com sólido e vou avaliar com líquido. E depois dessa avaliação, eu indico a melhor e a consistência mais segura para esse paciente. Ou se ele realmente não tem segurança, não consegue proteger a via aérea. Aí a gente suspende e conversa, né, com o médico, com o nutricionista e com a família, qual que é a melhor opção nesse caso. Elis, e por exemplo, a gente está lidando com idoso ali que está incapacitado e tal, e ele sofre um engasgo. Que orientação você dá para a gente nesse momento, que a gente precisa socorrer esse idoso? Primeira coisa, manter a calma. Né, que você vê um idoso engasgando assim, a gente fica realmente nervosa, não sabe o que fazer. Primeiramente, esse idoso tem que estar sentado, tem que estar tranquilo, deixa ele tossir, tentar limpar, né, a via aérea, nunca oferecer água, nunca, não pode oferecer água. Isso é um erro muito comum, né? O idoso está engasgando, vai lá, oferece água, não pode. Deixa ele tentar tossir, ele tentar desengasgar, né? Falando de uma forma mais simples. Deixa ele tentar voltar a respirar com calma. Caso realmente esse idoso não consiga, começa a ter falta de ar, começa a ficar cianótico, né, mudar a cor da pele, realmente aí tem que chamar um serviço de urgência, né, para poder atender esse idoso. Mas a princípio é manter a calma, tentar fazer com que ele consiga tossir para poder tirar esse alimento que está no lugar errado, né? Respirar tranquilo, né? Ver se ele consegue manter a calma. Caso fique mais sério, realmente aí tem que procurar o serviço médico mesmo para auxiliar. Uhum. Quando você está orientando um paciente, a gente tá direcionando para os idosos, né? Porque é o foco em questão aqui. O que mais a gente pode fazer em casa, as pessoas que cuidam, cuidadores, familiares, como exercício? Por exemplo, você vai embora e você deixa alguma tarefa a ser feita por quem está cuidando? Geralmente isso. Sim, deixo sim. Cada paciente é um paciente, né? Então, assim, se um paciente tem uma alteração importante da força da língua, é aquela língua mais fraca, eu treino com o paciente, se ele tiver condições cognitivas de entender o exercício, né? Eu vou treinar com esse paciente, a gente vai fazer juntos e depois eu deixo, né, para casa para o familiar fazer outras vezes durante a semana. Normalmente o fonoaudiólogo vai de 1 a 2 vezes na semana atender esse idoso. E é importante manter esses exercícios nas atividades cotidianas. Às vezes o paciente o idoso que ainda não consegue ter aquela segurança de deglutição ainda, não tem a deglutição eficiente, a gente faz uma estimulação indireta, uma estimulação gustativa, pega uma colher gelada, pega uma colher, molha no café, faz aquele estímulo, ele deglute. Então, são estímulos que a gente vai deixando para o familiar fazer, mas cada paciente é um. Então, não fica uma receitinha de bolo. Eu vou avaliar o paciente, ver quais as alterações que tem. Esse paciente apresenta, quais as dificuldades que ele tem. Eu vou fazer um planejamento terapêutico para esse paciente
com alguns exercícios que ele consiga fazer, e oriento também o familiar ou o cuidador a realizar alguns exercícios também, né? Inserir esses exercícios nas atividades cotidianas do paciente, além de outras estimulações, né? Estimulação cognitiva, estimulação com música, estimulação auditiva, que tem que também colocar no cotidiano do idoso. Sob o olhar da fonoaudiologia, o que as pessoas, em geral, poderiam fazer no seu cotidiano para evitar problemas futuros? É uma pergunta muito importante. Se você falar hoje, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse antes, eu tinha me cuidado muito mais, né? Porque a gente envelhece desde o primeiro dia que a gente nasce lá, né? Então, assim, a qualidade de vida, exercício físico, alimentação saudável, leitura, né? Você manter o seu cérebro sempre ligado, sempre estimulado. E isso faz muita diferença quando você chega na fase, né, do idoso, quando a gente está idoso. Então, você vê, assim, pacientes que são saudáveis, fazem atividade física, têm uma alimentação saudável, estudou, né, tem o hábito de leitura, você consegue ver como esses pacientes respondem à terapia. Como esses pacientes estão envelhecendo de forma saudável, né? Que é o envelhecimento bem-sucedido. São pacientes que conseguem manter, né, sua capacidade funcional, conseguem realizar suas atividades de vida diária, conseguem manter uma vida social, né? São um envelhecimento bem-sucedido. Agora, os pacientes que realmente estão em processo de fragilização, né, que tem as famosas síndromes geriátricas, esses pacientes também costumam ter mais doenças, né, associadas, não conseguem se alimentar sozinho, não conseguem vestir sozinho, às vezes não conseguem locomover sozinho, não conseguem manter as atividades de vida diária. Então, esses pacientes precisam de cuidados. Então, assim, é o que eu sempre falo, é qualidade de vida. Agora eu estou tentando, assim, manter uma qualidade de vida, mas eu deveria ter feito isso antes. Eu tinha que ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, para eu envelhecer com qualidade. Os meus pais, realmente, eles são idosos robustos. Meu pai tem 65, minha mãe tem 66. São super saudáveis, fazem musculação. Está melhor do que eu 1000 vezes, sabe? Já são aposentados, estão morando no interior, têm vida saudável, alimenta com alimento que eles plantam mesmo, sabe? Então, eles têm uma vida muito saudável. Então, tenho certeza que eles vão viver muito tempo e eles vão viver bem, né? São idosos, assim, que têm qualidade de vida, né? E eu estou buscando isso também para mim. Ainda está um pouco difícil. O exemplo é bom, né? O exemplo é bom. Eu estou buscando qualidade de vida. Eu quero ter um envelhecimento saudável, né? Só que eu não posso deixar para me preocupar com isso quando eu tiver 60 anos. Aí não vai dar tempo, né? Então a gente tem que preocupar com isso bem antes. O quanto antes a gente procurar ter uma qualidade de vida, uma alimentação saudável, tentar uma vida com menos estresse, que eu acho, às vezes, difícil, né, na correria que a gente tem do dia a dia, mas manter uma mente tranquila, uma mente sadia e qualidade de vida. Tenho certeza que a gente vai envelhecer muito melhor. Uhum. Elis, você também atua em hospitais, né? Sim. E, em geral, com pacientes mais graves? São pacientes mais graves, são pacientes idosos, a maioria, na sua maioria, são idosos, mulheres, mais mulheres do que homens, né? Varia, tem períodos que são mais homens, tem períodos que são mulheres, muitos acometidos pelo AVC, muitos pacientes acometidos por AVC, que chegam lá com uma via alternativa de alimentação, ou com a sonda, ou com a gastrostomia, que é aquela, né, que fica, aquela via de alimentação que fica aqui na barriga, que não sei se você já conhece, você já viu.
e também com traqueostomia. São pacientes que ficam muito tempo entubados, não podem ficar, né, mais de 10 dias entubados e realmente precisa fazer essa traqueostomia. Então, esses pacientes chegam lá ou para reabilitação, a gente tentar reabilitar a deglutição, tentar retirar o dispositivo também, que é a traqueostomia, ou pacientes também que já vão para cuidados paliativos, que depois até sugiro você também tratar desse assunto, abordar esse assunto, que são os cuidados paliativos, que é muito interessante. Sim, sim, Tem muitas pessoas, tem pessoas muito boas que falam sim. sobre esse assunto. Elis, fica à vontade agora para trazer para a gente mais alguma coisa que você queira acrescentar a essa nossa conversa, que eu não tenha te perguntado e que você acha importante ficar para a gente, né? Que a gente que já cuidou, para quem está cuidando e para a gente mesmo se cuidar, você deixar para a gente como orientação. Realmente, o número de idosos está crescendo muito, né, no Brasil e no mundo. E a tendência é crescer muito mais, né? Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa população. A gente precisa se preparar para cuidar bem deles, né, de forma adequada, para prevenir agravos. Existem muito o que falar do idoso. A gente precisa aprender muita coisa para poder dar qualidade de vida para esses idosos, né? Então, vamos estudar, vamos procurar interessar mais pelo envelhecimento, né? De como que são essas síndromes geriátricas, o que elas causam realmente de incapacidade funcional, né? E também saber como que é o envelhecimento saudável. É muito importante a gente entender essas questões que envolvem os idosos, né, para a gente poder agir de forma mais assertiva, de forma mais adequada, para a gente prevenir os agravos, né? Outra coisa importante que eu não falei também, que você me lembrou agora, cuidado com quedas. Idosos caem bastante. Então, a gente, além disso tudo, dos cuidados com a alimentação, cuidados com a estimulação, a gente sempre manter esses idosos sempre estimulados, a gente prevenir quedas, né? Colocar o idoso com calçado adequado, ter um ambiente realmente seguro. Alguns precisam de barras no banheiro também, ter cuidados, principalmente no banheiro. O idoso cai muito no banheiro. É o lugar mais perigoso, né? Mais perigoso. Então, muitos idosos são hospitalizados devido à queda. É um número muito grande de pacientes que chegam para a gente com fraturas, com problemas, né, de trauma craniano por causa realmente de quedas. Elis, me fala, com esse tratamento da intervenção do fonoaudiólogo, você tem casos de reversão de quadros que estavam mais agravados? Tem sim. Tem sim, tem muitas histórias boas, positivas, tanto lá no hospital, que a gente tem um índice de sucesso de pacientes para retirar dispositivo, né? Voltar a alimentação, né, pela boca, retirar a traqueostomia, mesmo aqueles pacientes que estão em cuidados paliativos. Não quer dizer que o paciente está em cuidado paliativo que a gente não vai atuar nesses pacientes. A gente, às vezes, não vai fazer intervenções desnecessárias. Mas, às vezes, esse paciente pode voltar a comer pela boca, nem que seja para um prazer oral, né? Nem que seja quantidade pequenininha. Pacientes que, às vezes, não conseguiam se comunicar de forma funcional, voltam a se comunicar. Pacientes que têm a afasia, né? Que tem aquela dificuldade de conversar, aquela dificuldade de linguagem, a gente consegue, com estimulações, com terapias de linguagem, a gente consegue fazer com que esse idoso volte a comunicar com a família, volte a comunicar com o filho. Às vezes, não da forma que era antes, mas consegue ser uma comunicação eficiente, né? Por meio da terapia. Tem muitas histórias bonitas, muitas histórias de sucesso também.
É muito gostoso e gratificante você trabalhar com idoso. É muito gostoso porque você consegue ver o bem que você faz, né? Você consegue dar qualidade de vida para esse idoso, você consegue acolher também a família. A família sofre muito, o cuidador sofre muito nesse processo. E às vezes, só de você estar com aquele idoso, você está dando aquele suporte para o idoso, você consegue abraçar a família também, né? Porque o idoso, às vezes, não está sofrendo, ele às vezes está com demência de Alzheimer. Igual eu falo, o idoso não está dando nem notícia do que está acontecendo, não está dando nem notícia. O entorno está quase... Só que o né? entorno dele está explodindo. Nossa, E às vezes a intervenção do fonoaudiólogo, às vezes ajuda a dar um suporte realmente para essa família, abraçar essa família com simples orientações. São coisas simples do dia a dia que vai dar conforto, que vai dar bem-estar, que vai ajudar no cuidado desse paciente, né? E dessa família também. Com certeza. Para a gente foi muito importante, né? Eu acho só assim que a gente tem que ficar mais atento no momento de entrar com essa intervenção do fonoaudiólogo ou dos outros profissionais, porque eu acredito que se tivesse entrado, né, no caso do meu pai, um pouco mais antecipado, tinha promovido uma qualidade de vida para ele melhor no final de vida dele. Com certeza. Mas a gente não se prepara para a doença, né? A gente nunca vai aprendendo, né, Elis? A gente vai aprendendo. O que você está fazendo, você está levando a informação, né? Você está colocando a informação com livre acesso, né? Para as pessoas que te seguem. E isso vai se multiplicando. A gente vai conseguindo chegar na casa das pessoas. São medidas simples, né? E o fonoaudiólogo, nesse processo do envelhecimento, o fonoaudiólogo especialista na saúde do idoso, vai ajudar, né, a você que tem um idoso em casa, a você que está sofrendo, que está com dificuldades para lidar com esse idoso. Procure realmente um profissional, um especialista na saúde do idoso, que eu tenho certeza que vai te ajudar a passar por esse período de uma forma mais tranquila. E o próprio idoso vai ter benefícios, né, de conseguir ter um envelhecimento mais saudável, mais tranquilo, sem precisar muito ir a hospitais, né, que a gente tem que evitar que o idoso vá para o hospital, só realmente, né, em última necessidade. Por isso que é importante aquela equipe, né, que atende o idoso no domicílio. Essa atenção domiciliar eu acho fantástica, porque você está atuando na prevenção, você está atuando na promoção da saúde, sem precisar tirar o idoso da sua casa, da sua residência, para ir para um hospital. Tem um professor meu que falava, hospital para idoso é um perigo, né? Então, a gente precisa cuidar desse idoso em casa. Por isso que é tão importante a gente ter essa equipe multiprofissional domiciliar que atenda esse idoso no domicílio, né? E faça o acompanhamento desse idoso, auxiliando tanto o idoso, quanto o cuidador, quanto o familiar nesse processo. Com certeza. E para concluir, o que eu tenho para falar é o seguinte, o que a Elis falou sobre os sinais, né? Da gente observar os sinais é muito importante, porque a gente pode entrar com essas intervenções desses profissionais, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e todos os outros, terapeuta ocupacional, mais precocemente, né? Mais precocemente e oferecer uma qualidade de vida melhor para o idoso. E quando a gente faz isso tardiamente, ele não usufrui tanto dos benefícios que poderia ter usufruído. Justamente. Não é? Justamente. Eu acho que a gente concluiu. Você quer falar mais alguma coisa? São assuntos, né? Assuntos que a gente podia ficar aqui a tarde toda, a noite toda falando. Podemos. Né? Mas eu acho que os pontos, né, importantes a gente conseguiu falar realmente. Depois, posteriormente, a gente pode marcar de novo. Quem tiver dúvida, pode mandar, né? Pode mandar as dúvidas para você, ou pode mandar também para o meu Instagram. Eu estou à disposição, tá? Para responder as dúvidas, para auxiliar no que eu puder auxiliar, né? Porque é importante a gente promover saúde, a gente empoderar as pessoas, né? O empoderamento em saúde é um dos assuntos mais falados atualmente, né? Você empoderar as pessoas
para ela prevenir doenças, para ela cuidar da saúde e ter qualidade de vida. Então, vamos nos empoderar de informações que a gente consiga fazer o melhor, principalmente para os nossos idosos. Isso. Eu vou deixar o seu contato do Instagram aqui na descrição, mas fala para a gente o seu Instagram, por favor. O Instagram é @fono.elispedra. Facinho. Uhum. Beleza. Aí as dúvidas que vierem, ou vocês encaminham direto para Elis, ou então eu faço essa ponte, mando para Elis, e a Elis responde para a gente. E futuramente, né, Elis, se você achar mais alguma coisa que seja muito importante para contribuir, para a gente desenvolver esse cuidado do dia a dia de uma forma mais efetiva, né, que consiga promover uma qualidade de vida melhor para os nossos idosos que estão precisando, é muito importante. Elis, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Denise, a confiança, o carinho, viu? Fiquei muito feliz pelo convite e espero poder participar mais. Com certeza. Estou aberta a convites, a gente vai conversando, a gente pode pensar em muitas coisas, muitas formas da gente ajudar essas pessoas que precisam realmente, né? Beleza. Um abraço grande para você, muitíssimo obrigada. Beijo. Beijo.